E aí, galera do primeiro ano, vamos lá? Essa semana vamos falar sobre o gênero épico, inserido lá no capítulo 7. Você sabe o que é um gênero épico, pessoal? Já ouviram falar? Vamos lá? A palavra epos, tá, que dá origem a épico, vem do grego e significa versos. E, portanto, galera, o gênero épico é a narrativa em versos que apresenta episódio heróico da história de um povo. Então, vamos lá. Tá lá, ó. É uma manifestação antiga literária, pessoal, narrado. Então, vamos lá. Vamos juntar as nossas informações. Vamos pensar que alguém, um conjunto de poetas ou escritores, escreva sobre os atos heróicos dos grandes heróis e protetores de uma nação. E aí, quando ele vai narrar, ele vai colocar música de fundo, ele vai usar vários recursos sonoros e visuais para ler aquele poema ou aquele texto. E por que é épico? Porque é de época, para falar sobre o tempo, para falar sobre os heróis que venceram ao longo do tempo, que continuam vencendo, que batalharam por aquelas terras, que lutaram pelo seu reinado, vão engrandecer esses soldados e torná-los heróis. Portanto, pessoal, o gênero épico é toda a estrutura textual voltada para o heroísmo, para a exaltação dos feitos heróicos. Normalmente são textos muito longos que narram a história de heróis de um povo ou de um herói, tá? Aqui também tem uma outra origem, ó, do grego épicos. Faz referência à narrativa feita em versos que retrata acontecimentos grandiosos. Tá? Não só fatos reais, mas como também lendas, mitos, vinculados à figura de um herói. Sempre, galera, sempre. Lá no teu texto épico, aqueles textos enormes, tá? Muito descritivo, puxando muito para o lado emocional, para convencer de que aquele herói é indestrutível, é um representante absolutamente importante para aquela nação. E aí ele vai, por ele ser muito engrandecido, né, ele vai ganhar um posto de semideus, ou seja, ele vai ser quase imortal de tantas feituras heróicas que ele vai fazer. Ele vai combater, ele vai vencer exércitos, isso tudo com que objetivo? Um objetivo de exaltar essa pessoa, ou mesmo o que essa pessoa defende, no caso uma nação. Então vamos lá. Origem do gênero épico. Surgiu lá na antiguidade, galera, no século 7 a.C. Ó, bem antigo, né? Sendo os grandes representantes Homero, aí a gente tem a Odisseia de Homero, era um poeta grego, fundador da poesia épica, né? Ele escreveu, como eu disse, a Odisseia e a Ilíada, aí vai contar os fatos heróicos dos grandes semideuses, dos grandes representantes de uma nação, tá? Também Virgílio, poeta romano, que a gente não vai ter só essa manifestação na Grécia, não. A gente vai chamar atenção para a Grécia, porque é lá o berço do gênero épico, né? Lá é que vão se contar essas narrativas grandiosas. E aí, lá em Roma, a gente vai ter Virgílio com a sua obra Eneida, tá? Eneida também conta a história de fatos heróicos e de grandes heróis que conquistaram territórios e o protegeram, perdão. E aí, se a gente for lá na Idade Média, tá? Avançar um pouquinho, a gente vai ter o grande representante desse gênero, que vai ser Dante Alighieri, com a sua obra Divina Comédia, que vai contar atos heróicos, entre aspas, né? Mas vai contar toda a trajetória de Alighieri, o próprio Dante Alighieri, representado numa figura ficcional, e outros grandes nomes da poesia mundial, dentro de um contexto, digamos, espiritual. Toda essa trajetória que eles fizeram para alcançar a glória divina. Gente, estou chamando a atenção para esses três aqui, tá? Eu não coloquei Virgílio em destaque,
porque os mais importantes foram Homero, Dante e Luís de Camões, mas começa com Homero, tá? Por que Virgílio não ficou muito em destaque? Porque Roma, após essas caracterizações de grandes contribuições para a ciência, para a história que a Grécia deu, Roma vem, de uma certa forma, imitando, né, esse estilo, essa estrutura que a Grécia montou. Mas não vamos desprezar as grandes obras de Virgílio. E lá na Idade Moderna, quer dizer, mais atual, né, a gente está vindo lá do século VII para a Idade mais moderna, que aí a gente vai ter século XVI, século XVII. Galera, século XVI e XVII, chamada Idade Moderna. Mas olha só, presta atenção, em relação a Homero, em relação ao século VII antes de Cristo. Tá? Então, século XVI depois de Cristo é super moderno, né? Então, a gente vai ter o destaque de Luís de Camões, um grande escritor, um grande poeta, que vai deixar marcado na história os Lusíadas, que eu tenho certeza que vagamente ou realmente já ouviu falar dessa obra. Os Lusíadas conta a história dos grandes feitos heróicos, das grandes navegações portuguesas. E aí ele vai levantar, né, a moral desses grandes navegadores, desses heróis, considerados heróis para Portugal, que desbravaram os mares, conquistaram terras, tá? Tem um grande e é bom destacar que os Lusíadas vai ter um grande destaque, essa obra vai ter um grande destaque lá na literatura jesuítica, literatura das grandes navegações, porque é ela que vai contribuir para que os primeiros escritos, os primeiros versos modernos da língua portuguesa serão divulgados, é a partir dos Lusíadas. E aí o texto épico, galera, como qualquer gênero textual e literário, vai ter suas características próprias. Ele é um poema longo, e longo mesmo, galera. Só para vocês terem uma ideia, os Lusíadas têm mais de 1.500 versos, todos eles falando sobre os atos heróicos das grandes navegações portuguesas. É um texto narrado. Bom, se a gente for pensar nesses escritores, a gente vai pensar que eles não só escreviam, mas como também narravam. E aí, para dar um pouco mais de veracidade e vivacidade a esse texto, tinha sim um fundo musical e, às vezes, até um fundo teatral. Os verbos e acontecimentos vão estar no passado, sempre lembrando dos fatos que marcaram, né, do passado. Por que lembrar do passado? Para que essa nação seja respeitada no futuro, para que aqueles que vierem após esses feitos heróicos percebam a estrutura histórica e de grande importância para a formação daquele povo. Mitologia greco-romana, a gente vai ter aí a presença desses semideuses, porque quem escreve ou quem narra tem a preocupação de tornar esses heróis realmente como quase deuses, pessoas quase que imortais. E muito desse gênero épico vai estar inserido também num contexto sobrenatural. Só para vocês terem uma ideia, nos Lusíadas e em alguns textos de Camões, nós vamos ter presença de monstros marinhos. Sim, galera, monstros marinhos. Aí você pode estar pensando assim, que isso, professora? Como assim monstros marinhos? Percebam, eram baleias e tubarões e outros animais que vivem no mar. Mas, galera, para levantar a história desse povo e dar mesmo força, moral, posicionamento dentro do continente, não se podia falar simplesmente que tinha um golfinho ao lado daquela embarcação que estava chegando em terras novas. Não, eles pegavam a figura do golfinho e diziam que eram monstros marinhos. Isso tudo é para engrandecer os atos heróicos praticados por essas pessoas. Tá? Dizia-se que eles batalhavam, né? Lutavam contra monstros marinhos, monstros que surgiam nas tempestades, mas não era bem assim. Era justamente para dar emoção e levantar
e dar poderio, né? Levantar a moral e dar poderio àquele povo. E aí, dentro do gênero épico, nós vamos ter subtextos, tá? Épicos. Vai ter uma reclassificação aí. Vão ser as epopeias, que vão ser narrações muito longas, tá? Invocando e evocando grandes deuses e falando dos atos heróicos. O romance, que é uma narrativa que apresenta personagem, tempo, espaço e vai falar de uma trama vivida por duas ou mais pessoas. A novela, que a gente já conhece, né, que é uma narrativa extensa. Aí você vai dizer assim, professora, mas espera aí, novela é narrada? Se você for parar para ver, antigamente as novelas eram narradas via rádio. Mas hoje a novela, não existe alguém narrando o que vai acontecer com a personagem, por exemplo, lá em Malhação, tá? Mas você vai perceber que as falas são autoexplicativas. Você percebe que através da fala dessas personagens vai para uma outra cena ou vai destinar uma outra ação. Isso não deixa de ser uma narração. O conto, que é um romance bem menor, que vai falar sobre narrativas e acontecimentos do dia a dia, com o nome de personagens, lugar, tempo e enredo. A crônica, que aborda fatos cotidianos de curta geração, normalmente aparece muito em jornais com um tema específico. E a fábula. Essa aqui, acredito, galera, que quase todos vocês já tenham ouvido falar de fábula, ou mesmo suas professoras lá no Fundi 1 ou na educação infantil tenham lido alguma fábula, a fábula da cigarra e da formiga e de outros temas. E a fábula, por ser a mais popular, e é engraçado, gênero épico, né? E você diz assim, mas pelo amor de Deus, professora, a senhora falou que gênero épico era para engrandecer um herói. Mas as fábulas também. As fábulas, na verdade, tem sempre um herói, tem sempre um mocinho, e tem sempre uma moral lá no final, tem sempre um ensinamento. Isso é uma característica do gênero épico, sim, porque todo herói vai deixar uma lição para sua nação. As fábulas não são diferentes. Esse conto curto vai ter sempre uma moral, vai ter sempre alguém, ou algum elemento, ou algum bichinho lá como herói, e que vai passar uma mensagem. Pessoal, lembrem-se bem, gênero épico está lá inserido no capítulo 7. Temos material lá na secretaria online do colégio. Temos também as videoaulas lá na página do YouTube da escola, tá? E façam os exercícios. No mais, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.